Bom, minha vez então de falar quem sou eu, né? Já que tá todo mundo pedindo, todo mundo gravando, todo mundo... Enfim, essa parte da minha história é uma parte que eu acabo não falando muito, porque às vezes, enfim, não é o objetivo de vocês saber ali, sim, aprender odontopediatria, não é? Mas, como o mundo aí pede a gente nesse ritmo, vamos lá. Então, eu sou Carla, eu vim de uma família do interior de Santa Catarina, não é tão interior hoje, mas é Criciúma. Na verdade, metade da minha família, que é a família do meu pai, é de Portugal, e a família da minha mãe é do interior ainda de Criciúma, que é uma cidade chamada Siderópolis. E, por fim de tudo, eu acabei nascendo em Porto Alegre, porque meus pais, na época, estavam morando em Porto Alegre. Eu já tinha duas irmãs nascidas em Criciúma e acabei nascendo em Porto Alegre, mas fiquei pouco tempo lá, 1 ano, e vim para Criciúma. Então, sou gaúcha aí de nascença. Bom, chegando em Criciúma, cresci, me desenvolvi, adolescência, fiz terceirão e aí descobri que eu queria odontologia. Por que eu descobri que eu queria odontologia? Não sei. Talvez eu tivesse algumas inspirações, né, que nessa época a gente é muito nova, 17, 16 anos. As minhas inspirações, fatalmente, se tivesse alguma inspiração, foi a minha irmã mais velha, que já estava cursando odontologia, queria sempre odontologia, sempre quis. E uma tia minha, que era muito próxima, por parte da minha mãe, que era dentista, hoje não é mais, mas era dentista, em Brasília. E eu tive uma proximidade muito grande com ela, pessoalmente, assim, a gente se dava muito bem, eu sempre visitava ela e meus primos em Brasília, me identifiquei bastante, eu acho que isso lá no fundo me estimulou a ser aquela pessoa, né, querer fazer odontologia. E aí, fui pra faculdade, queria fazer UFSC, que na época era a Universidade Federal de Santa Catarina, na época era só a segunda opção, tinha duas opções, né, em Santa Catarina para fazer odontologia. Uma era na Unisul, ou em Tubarão, e outra era em Florianópolis. A Unisul era particular e Florianópolis era federal. Mas eu queria muito passar na federal, eu não queria passar na Unisul. E fiz o meu terceirão, não passei no vestibular no terceirão, estudei pra caramba, não passei. Fiquei ainda optando por fazer 1 ano de cursinho para passar numa federal. Minhas irmãs já estavam aqui, sou a terceira de 4 filhas dos meus pais. A minha primeira irmã já estava fazendo odontologia, a segunda mais velha, estava fazendo Direito e Jornalismo em Florianópolis e eu queria vir para cá. Estou aqui gravando em Florianópolis. E aí passei o ano inteiro estudando e na segunda chamada eu passei para a Universidade Federal de Odonto. E eu lembro que eu tinha feito também faculdade, o vestibular na particular, na Unisul. E o resultado saiu antes e eu acabei passando na Unisul. E meu pai sempre conta até hoje, foi um dos momentos assim que ele lembra até hoje, que foi muito triste, porque ele me via com uma tristeza tão grande fazendo aquela matrícula, porque eu queria me garantir, né, de fazer alguma faculdade, mas não era aquele espaço que eu queria. Eu sentia que aquilo não era para mim. Eu sentia que eu queria estar em Florianópolis, na Universidade Federal. Primeiro porque era a melhor universidade que a gente tinha na época, né, de odontologia, perto, eu não precisaria pagar, então ajudaria muito, teoricamente, a minha família, e era um sonho estudar na Federal. Mas eu fiz a matrícula na Unisul, eu acabei passando em primeiro lugar, então eu recebi o primeiro semestre até gratuito da Unisul, mas aí 2 semanas depois, meu pai falou que foi um dia muito triste, assim, eu fazendo aquela matrícula, eu não queria, saiu o resultado 2 semanas depois da Universidade Federal. E aí vim para Florianópolis, fiz a minha faculdade aqui, então eu digo que o meu primeiro tropeço, meio que nos estudos, assim, né, foi eu não ter passado no vestibular no terceirão, porque as minhas 2 irmãs passaram, e eu tinha um espelho nisso, né, pra mim, e eu não passei. Mas, pois bem, segui meu caminho, tava feliz, porque afinal de contas, na Universidade Federal de Santa Catarina, fiz a odonto. Chegou no 4º período, eu reprovei numa das disciplinas que era patologia bucal. Reprovava muita gente, e eu acabei reprovando por pouquíssimo, mas reprovei, fato é que eu reprovei, certo? E aquilo foi assim meio que o meu segundo tombo, né? Porque eu não imaginava, quando você roda, na época, quando você rodava na disciplina de patologia bucal, era um pré-requisito de muitas outras disciplinas, então o que acontecia? Eu acabei que perdi a minha turma nessa época, né? Eu era muito ligada à minha turma, perdi a minha turma nessa época, fui recuperando aos poucos e me formei com a turma depois, que eu acabei fazendo grandes amigos, enfim. E me formei na Federal. E sabia que queria odontopediatria, porque também não sei. Era um sexto sentido, era um feeling, era a disciplina que eu mais gostava, eu tinha professores ali que eu gostava muito, mas o fato é que eu queria odontopediatria. Hoje eu entendo que é um propósito de vida.
De fato, eu entendo que é um propósito de vida. Não sei até quando que eu vou atender o odontopediatria, mas de fato hoje eu tenho a plena convicção que a odontopediatria me escolheu, né? Não foi eu que escolhi a odontopediatria, num propósito muito maior. E um dos propósitos, além de ajudar os pacientes, eu acho que é aqui, tá com vocês hoje, passar tudo que eu sei, ou tentar passar tudo que eu sei, os meus erros, os meus acertos, e poder ajudar as pessoas na odontopediatria. Hoje eu tenho 100% de certeza que é por isso que a odontopediatria me escolheu. E aí, depois disso, eu queria fazer então a especialidade, e na época também a mais próxima, a mais rápida, a mais viável era Curitiba. Minha irmã tinha um contato com um professor de ortodontia em Curitiba, e eu não sabia nada, não conhecia nada. Na época tinham pouquíssimas especialidades, então você agarrava com unhas e dentes assim a oportunidade. E aí eu não queria esperar para mais 2 anos fazer a especialização. Então o que eu fiz? Passei nessa turma em Curitiba e fui morar lá, sozinha fui. Fui morar lá e fiquei 2 anos. E neste meu caminho encontrei o professor Dr. Regatieri, que foi o meu tutor. É um grande exemplo de pessoa para mim, de profissional. Acabei convivendo muito tempo com ele e fatalmente hoje o meu nome, o que eu faço na odontopediatria, grande parte tem responsabilidade do que ele me ensinou. E uma das coisas foi passar o conhecimento para as outras pessoas. Então essa é a minha história. A partir daí eu já odontopediatra. Quem me segue aí quiser ver, saber como que eu cresci, qual é o meu caminho na odontopediatria, a gente grava tudo aqui para vocês.